Seja bem-vinda, Ana Gabeliza Preciosa. Meu nome é Marcela Bernardes e nós vamos iniciar aqui com correntinha para fazer o nosso fundo oval para a bolsa, tá? Aqui eu estou iniciando com 14 correntes e vou fazer a 15ª para dar altura, mas você pode fazer com 12, 16, 18, 20, fica a seu critério o tamanho, mas o bom é que você faça aí com um número par, dependendo da sua receitinha. Nesse caso, eu inicio com 14 correntes, tá? Tem a parte da frente da corrente e tem a parte de trás, que eu tenho esses gominhos. Eu prefiro trabalhar nos gominhos de trás. Vou te explicar por quê, tá ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a 15ª para dar altura, porque eu pulo, ó, faço a 15ª, pulo esse primeiro gominho e vou no segundo, tá? Peguei o fiozinho, dei altura. A importância de você dar altura, não somente esticar o elastano do tecido, tá? Mas dar altura é que os seus pontos ficam de tamanho similar, tá? Então, o que deixa o seu trabalho de um tamanho similar é você dar essa altura, respeitar aí o tamanho desses pontos, tá? Então, você vai retornar nos gominhos de trás, fazendo todo esse trabalho. E eu quero antes aqui te mostrar como que fica. Tá vendo essa trancinha? Formou uma trancinha em cima e embaixo do seu ponto baixo. Então, tá aqui, ó, a diferença quando você faz no gominho de trás. Formou uma trancinha. Quando eu faço na parte da frente da corrente, tem essas duas laçadinhas e eu coloco a minha agulha, introduzo a minha agulha no meio dessa corrente, ela fica com somente uma parte aqui, ó, ela não forma a corrente como fazendo no gominho de trás. Então, essa é a diferença de quando você pega no gominho de trás, que forma a correntinha, e quando você pega na parte da frente da corrente, que fica somente com uma laçada aqui na base do trabalho, tá ok? Então, vamos continuar aqui, eu vou fazer o meu até o final, pegando em todas as alcinhas, todos os gominhos de trás, e você termina o seu e a gente já se encontra. Terminei essa parte, cheguei na quina do meu trabalho, aqui eu estou fazendo os pontos bem frouxinho, tá? Para que você possa entender e visualizar bem esse trabalho. Nesse ponto de base, que é o último ponto, eu já tenho um pontinho nele, eu vou acrescentar mais 3. Ou seja, essa quina, ela está com 4 pontos, tá ok? Então, se eu tenho 4 pontos deste lado, eu vou fazer 4 pontos deste e 4 pontos do outro lado. Isso você precisa estar atenta. Usa a sua agulhinha, conta, confere, para você poder prosseguir com esse trabalho, tá? Então, nós teremos 4 pontos em cada quina. Atenção, quando você retornar, embaixo de cada 2 alcinhas da corrente, você vai colocar um ponto. Então, preste atenção, quem é nova no crochê, tá? Fique atenta. Então, cada pontinho de base, que é esse espacinho que vai aparecer aqui, ele vai se dar embaixo de cada 2 alcinhas da corrente. Então, fazendo os seus pontos, fique atenta, dê a altura para que o seu ponto fique de tamanho similar um ao outro, não fique um pontinho baixo, um pontinho mais alto, tá? É isso que vai deixar o seu trabalho bem bonito. E o que eu faço, Marcela, com esse fiozinho que restou, tá? Você pode deixar ele grande para você depois fazer um acabamento, que eu vou mostrar aqui no final, fica até o final que você vai entender. Ou você pode trabalhar ele todinho aqui na alcinha de trás, já escondendo esse fio. Fique atenta, porque se você apertar essa parte, esse fiozinho que você está carregando, a sua base pode ficar tortinha, tá? Ela pode fazer um movimento e ficar tortinho. Então, faça essa parte do trabalho, que é escondendo, mas não pode apertar, porque senão vai entortar a sua base, ok? Cortou, vem trabalhando com seus pontinhos até o final, que chegaremos juntas lá. Terminei essa parte,
tá? Vou para a quina. Se eu fiz 4 pontos do outro lado, eu preciso fazer 4 pontos deste lado também. Então, no mesmo ponto de base, ó, eu faço agora primeiro, segundo, terceiro. Nota que ele vai cobrir o ponto que já tem, tá? Essa é uma outra maneira de fazer a base. Tem outras maneiras aqui no canal. E vamos fazer o quarto, tá? Que você vai sobrepor o ponto que já tem. Pode fazer sem sobrepor também, Marcela? Pode. Aí você vai usar outra técnica. Nota que temos 4 pontos nessa quina e 4 pontos na outra. Confere, preciosa, para que a sua base não fique torta, tá ok? Isso aqui vai fazer com que o seu trabalho fique lindo. Então, preste atenção. Ajustou. Nós vamos passar agora por cima do próximo ponto. Ó, você poderia cortar o fio, tá? Eu fiz esse movimento com a tesoura porque aqui você já poderia subir uma bolsinha, uma clutch, tá ok? Mas nós vamos subir mais uma carreira. Então, passo por cima da alcinha de cima do meu próximo ponto, levei lá para trás. Aqui eu poderia iniciar uma base centrada, mas nós estamos fazendo de ponto sobre ponto. Então, eu introduzo a minha agulha ao lado do ponto baixo, encaixo na minha agulha o fiozinho e subo, tá? Fazendo uma corrente, né? O meu primeiro ponto baixo, que fica similar aqui. Então, agora, eu venho em cada ponto de base fazendo os pontos baixos. Então, vamos com atenção e já já nós chegaremos na quina. Chegando na primeira quina, presta atenção, tá? Se eu faço ponto centrado, eu entro com a agulha no centro do ponto. Aqui nós estamos fazendo ponto sobre ponto, porque nós vamos fazer um acabamento com ponto baixíssimo. Aqui eu estou usando fio de malha da Conceitual, tem disponível aqui no ateliê da Gabi Lisa para você, tá? É um fio residual e de muita qualidade, tá? Então, você pode aproveitar aí e fazer seu pedido na Gabi Lisa. Tem também no nosso site, pode visitar www.armarinhogabeliza.com.br. Chegando na quina, preste atenção. Eu vou fazer nos 4 pontos que eu fiz iniciais, todos eles eu vou fazer aumento. Então, eu tenho aqui, ó, 2 no mesmo ponto de base, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, mais 2 pontos que eu chamo de casadinha, tá? São 2 pontos no mesmo ponto de base, não pode esquecer. Então, eu tenho aqui o total de, ó, 2, mais 2, mais 2, mais 2, tá? Total de 8 pontos de primeiro, né? Na primeira carreira, eu tinha 4 pontos, agora eu tenho 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Confere o que você fez nessa quina, você vai fazer na outra também. Então, vai preenchendo de pontos baixos. E terminando, vamos fazer a próxima quina. Pode colocar a agulhinha para marcar, para que você veja aí, cadê meus 4 pontos? E aí eu vou colocando de 2 em 2, tá? No mesmo ponto de base, até chegar ao final. Eu espero que você esteja conseguindo. Qualquer coisa, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode chamar no Instagram, que é Gabeliza_Bernardes. Pode comentar aqui também. E eu vou ficar muito feliz se o seu resultado estiver sendo positivo, tá bom, preciosa? Então, terminamos aqui os 8 pontos desta quina. Ó, nota que a base ficou igual um lado e o outro, tá bom? Então, aqui nós vamos, ó, prestando atenção de que se eu faço mais uma carreira, aí eu vou intercalar, eu vou colocar um ponto sozinho e uma casada, um ponto sozinho e uma casada, tá? Eu vou intercalar, ou seja, um aumento e um ponto sozinho, tá bom? E assim dos dois lados, você precisa repetir para que a base fique igual de ambos os lados. Cortei aqui o fio para que você tenha aí uma noção de acabamento, quem está começando agora. Então, o que eu faço com acabamento?
nas duas correntinhas, nas duas alcinhas da corrente, eu introduzo a minha agulha. Eu não posso interromper o ponto, então tem que ser nas duas correntinhas de cima, tá? Passei esse fio lá para trás, acompanho esse fio e da onde ele saiu eu entro com a minha agulha. Pega o gominho também, tá? Ó, e aí eu tenho aqui a pontinha da minha agulha, com ela que eu puxo esse fiozinho que eu acompanhei. Nota que uma corrente fica dentro da outra corrente. Desse jeito, não tem acabamento errado, é sucesso garantido. Então, aqui eu tenho a mesma quantidade de pontos, tá? Em cada lateral aí, em cada quina. E agora nós vamos fazer um acabamentozinho, porque a base de ponto sobre ponto, ela fica um pouco mais maleável, tá? E fica com esses orifíciozinhos. Então, você pode fazer o acabamento com ponto baixíssimo, que fica uma gracinha. Agora, a base de ponto centrado, ela já fica toda fechadinha, não tem necessidade, tá? Mas hoje a nossa proposta aqui é fazer a base de ponto sobre ponto, que para iniciante ela fica mais fácil. Então, ó, introduziu a agulha, pegou o fiozinho e passou tudo, sem laçada, tá ok? Vai até o final e atenção nas quinas. Então, eu vou com você aqui fazer esse primeiro caminho, essa primeira quina. Porque se você aperta muito esse ponto baixíssimo na quina, você vai fazer a sua base, né? Fazer aquele movimentozinho de fechar. Então, fica atenta e não aperte muito esse ponto quando chegar na quina, tá? Então, é somente isso, esse segredinho para que o seu pontinho fique, ó, maravilhoso, fechadinho, não importa se é ponto sobre ponto, mas a sua base vai ficar linda, belíssima. Cheguei no final aqui, pulei para não ficar muito extenso esse vídeo. Vamos novamente no acabamento, então preste atenção. Eu estou trabalhando nessa correntinha virada para mim, certo? Virada para cima. Passo, ó, a minha agulha por debaixo dessas duas últimas alcinhas. Passei, levei esse fio. Esse fio que eu estou utilizando, eu vou no caminho dele, ó. Sigo ele. Segui esse fio, caí dentro da última corrente. É lá que eu vou introduzir a minha agulha. Introduzi, tá? E com a agulha na parte ao contrário e puxo. Pronto, que já está no lugarzinho certo. Faça esse acabamento, é sucesso garantido, fica linda. Você pode fazer o seu acabamento como de costume, pode colocar bailarina, pode colocar ponto baixíssimo também no meio dessa base, fica a seu critério, tá? Nós vamos prosseguir depois com esses vídeos fazendo bolsas lindas aqui para você no canal da Gabeliza, tá? Já vou deixar aqui um spoiler da próxima bolsa, tá? Com esse ponto flor lindo, aqui eu também fiz essa base. Então, você vai arrasar, preciosa. Acompanhe os próximos vídeos. Beijo no seu coração.